A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou Tenório Cavalcante, superintendente da Escola Bíblica Cristã da Igreja Rede Esperança no campo eclesiástico de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Israel Moreira. E hoje iremos estudar a 6ª lição do 3º trimestre com o tema A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Mas antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. E não esquece de deixar seu comentário, seu like e compartilhe nossos vídeos. Canal Teologando Esperança, todas as semanas tem um comentário da lição bíblica da CPAD, onde vem trazendo conteúdos de restauração, de firmeza cristã e doutrinas. E pedimos a você que incentive o nosso canal, compartilhando, curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho. Também queremos informar que nós temos 3 escolas bíblicas aqui no município de São José da Coroa Grande. Temos na Igreja Sede, na Rua Hinaldo Moraes, em frente à Escola Estadual Carlos Dias, e também na Congregação Cajueiro, na Rua Júlio Vitorino, em frente à casa do nosso amigo Benezé. Essas 2 escolas bíblicas às 19 horas na segunda-feira. Também temos escola bíblica no domingo no portal São José, de 10 horas ao meio-dia. Você é convidado a participar das nossas escolas bíblicas. Pois bem, estamos na 6ª lição do 3º trimestre. A sutileza das ideologias contrárias à família é o que nós vamos estudar e vamos tomar uma água para a gente iniciar. Pois bem, a gente sempre começa lendo a leitura diária após o textual e a verdade prática, e depois a gente dá continuidade com a leitura bíblica em classe. Por que lemos a leitura diária? É a forma de incentivar você a ficar familiarizado com a Bíblia Sagrada. A revista ela vai trazer para você uma demanda muito grande de informações, mas que você deve estar alicerçado nas Escrituras Sagradas, e a leitura diária vai te expondo algumas coisas diariamente, vai te clareando. Então eu acho por bem ler a leitura diária também aqui. Vamos ler na segunda-feira Mateus 19:6. Mateus 19:6. Tem um tema aqui: a família e a união indissolúvel entre o homem e a mulher. Mateus 19:6. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Terça-feira, Gênesis 2:4, a família como célula. A família como célula, mártir da sociedade. Aí vamos lá para Gênesis capítulo 2 e versículos 24. Versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma carne. Quarta-feira, primeira carta a Timóteo, a monogamia como princípio bíblico para o casamento. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio e honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Leitura de quinta-feira, em Gênesis capítulo 2, versículo 23. O valor e o devido reconhecimento da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Disse Adão: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne.
Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Sexta-feira, a virtude da mulher na família e na sociedade. Provérbio 31, versículo 15 a 18. Então vamos ver a virtude da mulher na sociedade no livro de Provérbio, capítulo 31, versículos 15 a 18. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquira, planta uma vinha com fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. É a leitura A Virtude da Mulher na Família e na Sociedade. A leitura de sábado está escrito no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 6, versículos 6 a 9. Capítulo 6, versículos 6 a 9, que diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É a leitura diária que você deve ler. O texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles que de natureza ideológica que planejam destruir a família. Então a lição de hoje ela vai ter um ponto central, né? E o ponto central é família, também fazendo que nós, igrejas, líderes religiosos, defenda a família. Então a lição vai incentivar. Mas temos 4 objetivos a alcançar. Primeiro objetivo, eu tenho que abordar para você sobre a família como um projeto especial de Deus. Tenho que elencar fundamentos da família cristã e esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar e apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Então, nesse momento, vamos tentar atingir os pontos centrais da lição, sem fugir dele, trazer a simplicidade desse estudo para que você não perca a noção do que você vai ensinar em suas classes. Pedimos aos professores que sejam bastante dinâmicos, mas que suas dinâmicas estejam atreladas às revistas, às lições que precisam ser passadas. Não é preciso tanta história, não é preciso tanto testemunho diante de tanto conteúdo que já está na lição. Agora, uma dinâmica que dê ênfase e apoio para que os alunos entendam é sempre bem-vindo. Mas vamos aqui abordar a família como um projeto especial de Deus. Como a gente já sabe, essa lição ela vai valorizar e vai trazer os valores fundamentais sobre os quais a família está edificada, e nós vamos falar que a família é um projeto especial de Deus. Vale salientar que a família é um projeto inicial, além de ser um projeto especial, é um projeto inicial.
A família, o mundo começa no jardim com uma família. O mundo começa no jardim com um casal. Homem e mulher. Começa no jardim com um casal. E vai terminar Cristo buscando a sua igreja também em um casamento. No jardim, casamento entre Adão e Eva, realizado por Deus. E agora o casamento de Cristo e a noiva, lá em Apocalipse. E Gênesis começa com casamento, Apocalipse conclui com o casamento de Cristo e a noiva lá no céu. Mas, dando continuidade, por isso que a família, ela é uma instituição divina criada por Deus desde que criou o mundo. Então, quando consultado pelos fariseus, quando Jesus foi consultado pelos fariseus, ele disse: portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Na lição anterior, nós aprendemos que a carta de divórcio foi dada por Moisés pela dureza do coração dos israelitas. Mas o plano inicial de Deus não foi divórcio. É o que Deus juntou, não separa o homem. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. Jesus reconheceu que a família, ela é uma instituição divina. E nessa família como instituição, existe um homem, existe a mulher, que é a coluna fundamental da família. Por isso o amor do homem tem que ser dado à mulher, deve cuidar, porque Jesus falou que temos que amar a nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E a pergunta é: como foi que Cristo amou a igreja? De que forma Jesus amou a igreja? Amou cuidando, amou conquistando, amou zelando, amou de fato dando a vida por eles. Então, o que se deve nesse momento é termos a noção de que temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Vale salientar que nesse texto e no contexto bíblico sobre o que Jesus está falando aqui em reconhecer a família, principalmente o casal que é a coluna, você lembra que quando Deus permite que Satanás tire todos os bens, que até os próprios filhos de Jó sejam mortos, e quando permite ali que os filhos de Jó sejam mortos, porém a esposa não morreu. É o símbolo que Deus, ele não permitiu tocar no coração de Jó. Então no coração de Jó estava o primeiro amor dele, que é Deus, mas também estava a sua esposa. Ela pediu para Jó blasfemar, ela pede para Jó blasfemar, ela não suporta a aprovação, só que a aprovação não era para ela. É bom salientar isso. Deus não estava aprovando ela. Deus não estava aprovando a mulher de Jó, mas estava aprovando Jó. Então, o que ela dissesse ali para Deus, o desafio não foi feito para a mulher de Jó. O desafio foi feito para Jó. E quando Deus dá em dobro os filhos mais belos com aquela própria mulher. Então, por mais que os filhos sejam importantes em nossas vidas,
devemos amar, mas devemos mais ainda o esposo amar a esposa e a esposa amar o esposo. Porque filho vai voar a qualquer hora. Filho, a gente nasce, a gente cuida, a gente cria e fica adulto e vai procurar a sua vida. Apesar que muitos, graças a Deus, reconhecem o valor do pai, cuida do pai, mas o amor deve ser do casal, do homem e da mulher. Eles começaram só. Nós, como casados, começamos só. Depois surgem os filhos. E no final, vamos praticamente terminar só. Porque cada um vai ter sua vida. E louvo a Deus que muitos dos filhos ainda cuidam dos pais até o final. Mas em questão de moradia, a gente começa só e termina só. Porque já há um ditado que quem casa, quer casa. Não é? Então, a família, portanto, é a criação de Deus, iniciada no Jardim do Éden e concluída lá em Apocalipse, um casamento que não deixa de ser a família. E todo o trajeto histórico é baseado na família. Todo o trajeto histórico é baseado na família. Por quê? Até a salvação é baseada na família, no casamento. É Cristo e a noiva. É Cristo e a igreja. A instituição, nós aprendemos aqui que ela é divina. Então, o projeto especial de Deus é que a família é uma instituição divina e a família também é a célula mártir da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 24. É a célula mártir da sociedade. Então, eu acabei de abordar a família como um projeto especial de Deus. Além de especial, acrescento um projeto inicial. Iniciou no Jardim do Éden, e vai continuar no casamento entre Cristo e a igreja, símbolo da família. Vamos agora para o segundo objetivo da lição, que é elencar os fundamentos da família cristã. Vamos trazer agora os fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Então, em primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que o bispo ou o presbítero, seja marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Então o casamento tem que ser monogâmico e heterossexual. Entre o homem e entre a mulher. Esse é o primeiro fundamento do casamento. O segundo fundamento do casamento é indissolúvel. Ele não vai se dissolver, ele é indissolúvel. É indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é ele ser indissolúvel. Jesus disse: o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, os fundamentos da família é o casamento monogâmico e heterossexual entre o homem e a mulher. E também o casamento é indissolúvel e confessional. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre. Jesus reconheceu a cláusula da
exceção, o adultério como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Então, a gente já aprende que a monogamia, né, apesar que no Velho Testamento era permitido a poligamia, mas a monogamia, a heterossexualidade, a indissolubilidade são fundamentos da família. Então a gente já aprende aí que o casamento ele é indissolúvel, ele é monogâmico e heterossexual. Então esses são os fundamentos da família. Vem agora a sutileza da configuração da nova família, a sutileza da nova configuração familiar. Então vemos aí a sutileza nos dias atuais de uma nova configuração familiar que a sociedade, a maioria delas, que não segue os princípios bíblicos, estão querendo que seja por lei, que seja obrigatório, que essa nova configuração seja aplicada. Então vamos, que novas configurações são essas? Primeiro, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já existe aí a luta pela lei, e já existe a aprovação até. Nós vamos ler aqui que em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Já existe esse reconhecimento desde 2011. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia o cartório de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas. Bom, há uma briga para que a instituição brasileira, para que o Brasil seja aprovado cada vez mais, para que essas famílias sejam reconhecidas, não é? O homem com homem adotem filhos e dali formem uma família. E daí então vem aquela questão da adoção dos filhos, que há uma complicação, eu posso dizer uma problemática nessa questão de adoção, porque são muitas crianças que estão sem seus pais, não ter sua família, e a maioria dos homossexuais, tanto homem com homem ou mulher com mulher, tem adotado os filhos e tem entrado na justiça e muitas vezes causas ganha e tem formado esse novo núcleo da sutileza da família, da nova configuração da família na sociedade. Porém, se esta nova configuração é aplicada, a gente teme que a sociedade não venha mais progredir, porque só existe crescimento da população entre o homem ou a mulher. Daqui uns anos, se todos apelarem para essa atitude de homem com homem adotar, porque eles não geram filhos, mulher com mulher não gera filhos, e adotar essa prática vai estar ferindo a lei da criação, da
procriação de uma sociedade. Se colocar um homem e uma mulher em um lugar distante, que mesmo que esteja distante, que eles consigam se alimentar e viver daquele homem e daquela mulher, vai surgir uma grande nação. Agora, se colocar pessoas do mesmo sexo no lugar onde eles se alimentam, vai chegar a idade e eles vão falecer e não vão deixar seus frutos. Então, o homem tem nele o sêmen, que significa a semente, e a mulher tem um ovário, que é a terra, que é aplicada a semente na terra. Então, se deixar um homem e uma mulher num local deserto, onde ele consiga se alimentar, beber água e sobreviver ali, com o passar dos anos, eles vão ter 3, 4 filhos e vai começar a encher aquele deserto de pessoas, de uma família. Mas se você coloca pessoas do mesmo sexo, vão ficar velhos e não vão deixar sua posteridade, não vão crescer e não vão se multiplicar. Por mais que eles queiram, eles adotam, mas eles precisam de um casal heterossexual para adotar um filho, porque filhos só brotam de um casal heterossexual. Não estou aqui dizendo, e também não me venha com falácias, e dizer que muitos heterossexuais estão abandonando os filhos e os homossexuais estão adotando eles. Os heterossexuais que casam ou que têm relações, ou uma relação desprovida, que não quis, abandonam os filhos, mas não é propósito de Deus também que heterossexuais criem ou procriem e deixem seus filhos para lá, abandone, jogue fora, despreze. Não é propósito de Deus. Não é propósito de Deus homem com homem, não é projeto de Deus, não é propósito de Deus mulher com mulher, e não é propósito de Deus um casal de heterossexual ter filho e jogar os filhos e colocar para um abandono e para ser adotado. Também não é projeto de Deus. Família é um conceito, é uma instituição criada pelo próprio Deus. Mas vamos dar continuidade agora nessa questão da sutileza da nova configuração. Vem a sexualidade não binária, né? A sexualidade não binária. Então, eu estou falando da sutileza da nova configuração, e a primeira sutileza da nova configuração familiar é o casamento entre pessoas. E a segunda configuração é a sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente, isso contradiz a forma da expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos. Então, a sexualidade não binária é a nova configuração da família que está surgindo nos dias odiernos, nos dias dessa sociedade. Então, a pessoa nasce masculino e, mesmo tendo o órgão genital masculino, ele não se reconhece. Ele não se reconhece como masculino.
A mesma coisa a mulher que tem o seu gênero, seu órgão feminino e não se reconhece como homem. Então, isso aí é tratado de sexualidade não binária, mas só que contradiz a Bíblia Sagrada e a forma revelada do que se nega sobre as leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. Então, nesse segundo ponto que nós estamos falando para você, no segundo ponto, estamos elencando os fundamentos da família, que é o segundo objetivo da lição. Deixa eu ver aqui. E o terceiro que nós acabamos de entrar, que é a sutileza da nova família, nós estamos esclarecendo as sutilezas da nova configuração familiar, que é o casamento entre as pessoas e a questão do não reconhecimento do gênero, né? Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Então ela está ali no corpo, que é de um homem, mas ele não reconhece como homem. Está no corpo de uma mulher, mas não reconhece. Isso contradiz as leis da biologia e contradiz as leis da Bíblia Sagrada revelada. E nós explicamos aqui a configuração, pontuando aqui o que a lição está pedindo, esclarecendo sobre essa sutileza da nova configuração familiar nos dias atuais. Então, a sutileza, falei sobre casamento entre homens, entre pessoas do mesmo sexo e sobre pessoas não binárias. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre as pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Você tem que entender o que é sexualidade não binária. Como já explicamos aqui, é o homem que nasce homem, mas ele não consegue se reconhecer homem ali, e a mulher que nasce mulher e não se conhece, não se reconhece como mulher. É sexualidade não binária e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pronto? Falando isso sobre a sutileza do casamento, a sutileza da nova família configurada nas sociedades de hoje, vamos agora para os princípios bíblicos de uma família sólida, preparada, criada por Deus. Vamos lá. Então agora vamos para o quarto objetivo, que é justamente apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Então nós vamos tentar mostrar para você aqui os princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa que os pais têm a missão de transmitir os valores. Então, a semana passada nós falamos sobre costumes adquiridos da homossexualidade, e a maioria das vezes dos homossexuais tiveram como figura exemplar a sua mãe. Por quê? Tiveram como figura exemplar a sua mãe? Porque, infelizmente, vivemos em uma sociedade onde as pessoas colocam filhos no mundo e às vezes esse filho, homem, nasce no lar onde só se reconhece a avó, ou só se reconhece a mãe como a figura exemplar, e ele cresce e vai crescendo, vai chegando a fase infantil dele ainda, vai crescendo, entrando na fase adolescente, e depois
ele vai percebendo o jeito da mãe andar. Ele só tem essa figura dentro de casa porque não existe uma figura paterna. Ele vê a mãe andar com o jeito dela, que é o jeito de mulher. Ele vê a mãe se penteando, se maquiando, e ele não tem uma figura paterna, uma figura que venha corrigir desde cedo alguns vícios, e ele não tem uma figura paterna. Mas existem casos de casamento entre homem e mulher, que os filhos são homens sexuais, mas houve alguma negligência também de ensino. Deixou com que o filho fosse ensinado por uma sociedade, deixaram que o filho fosse ensinado apenas pelo colégio, ensinado pela TV, pelos programas de TV, pelos programas de internet. Houve uma negligência dos pais. Mas aí, vamos ler a Bíblia Sagrada, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás. Olha, qual o significado da palavra intimarás? Vamos dar uma pesquisada aqui no computador. O significado da palavra é intimarás. Intimarás. Significado, vamos lá. A gente vai lá ver aqui para a gente ter uma noção, né? Intimarás. Qual o significado que vem do mesmo? Levar, introduzir, fazer saber, anunciar e declarar. Então você já observa aí que Deus está dizendo que você deve declarar, anunciar logo cedo a seu filho. Então, ele diz: intimarás a teus filhos e delas falarás assentado. Ou seja, não está falando de um pai displicente, de um pai que não se senta com o filho para conversar e ensinar desde a sua infância. Deus está dizendo: falarás assentado em tua casa. Chama teu filho, bota a cadeira, manda ele sentar. Falarás assentado, com calma. Fala para ele, ensina desde a sua infância. Porque você tem que começar ensinando a seu filho na infância, logo cedo. Assentado em tua casa e andando pelo caminho. Ou seja, você tem intimidade com seu filho. Não perca tempo. Você vai falar em casa sentado. Chama ele na sua casa sentado e fala. E quando você for pelo caminho, vai ensinando a ele. Não perca tempo para ensinar. E deitando-te e levantando-te. Andando, se deitando, te levantando. Não perca, irmão, é bem claro. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Você vai anunciar, você vai declarar, e é logo cedo a seus filhos. Você vai ensinar, sentando ele na sua casa, pega a cadeira, senta. No caminho você ensina. Antes de dormir, dormindo você ensina. E quando se levantar, você ensina novamente. O problema é que vivemos uma sociedade
que os pais colocam os filhos no mundo e não há ensino. Deixa a televisão ser um educador, joga a maioria das vezes a educação apenas para o colégio. Chega lá no colégio, o professor, o diretor não tem condições de educar a todos, porque não é papel do colégio educar. A educação vem de casa. Ele vai ensinar as matérias seculares da vida, mas não é propósito. Mas chega lá, junta com outros amigos que não têm ensino, que os pais não ensinaram, e começa uma sociedade viver numa bancarrota que não tem mais precedente nem como controlar mais. Aí, versículo 8: também atarás por sinal na tua mão. Atarás, ou seja, não esquece. Tem que ficar visível para ele ver. Tem que estar gravado. Diz aqui: e te serão por testeira entre os teus olhos. Ó, agora viu o cabelinho aqui, ó. Testeira entre os teus olhos. Tem que estar nas tuas testas. Aqui, ó, no meio, você vendo. Aqui mesmo no meinho. Para você com seus dois olhos aí ver. Estar atento. Por testeira entre os teus olhos. É o que eu falei. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, para quando teu filho entrar, quando teu filho sair, perceber e lembrar que dentro da sua casa tem um sacerdote, um líder que ensina, um líder que vem para o diálogo, o líder que está ensinando sentado, um líder que está ensinando andando, um líder que está ensinando deitando e um líder que está ensinando quando se levanta. E quando ele entrar na sua casa e sair, eles vão lembrar, nessa casa tem ensino, eu erro se quiser. Provavelmente 99,9% dos que seguem essas regras de chamar o filho, de ensinar sentado, de ensinar andando, de ensinar deitando, de ensinar levantando, nunca terá probabilidade de dar errado. Mas vamos ler ainda livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. E 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Veja que não é para o pai desmanchar a doutrina da mãe, mas também não é para a mãe desmanchar a doutrina do pai. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. Ou seja, o pai que dá instrução ao seu filho, a mãe que dá doutrina ao seu filho, deixa eu lhe dizer, terá um diadema de graça, será um destaque, será honrado, será como um colar para o teu pescoço. O povo vai olhar para o seu filho, quando olhar para seu filho, vai ser como o seu filho tivesse no seu pescoço, dizer: esse aí é filho de fulano de tal. Essa aí é filha de fulano de tal. A mãe dela é assim. E pelo menos quando ele ou ela, seu filho, cometeu o erro, vai dizer: cometeu o erro porque quis. Porque Bíblia
ensinamento teve. Isso se 1% der errado, que eu disse que 99,9% menos de 1%, mesmo que menos de 1% de porcentagem seja errado, é muito difícil, mas mesmo se for errado, a sociedade vai ter como o seu filho como colar, como diadema, e vai lembrar que você ensinou de fato. Então, o papel dos pais, os princípios bíblicos é o pai ensinar. É os princípios bíblicos. E o papel da igreja. Veja agora os princípios bíblicos. Eu falei sobre os princípios bíblicos dos pais que ensinam a Bíblia, os princípios bíblicos, e vemos também o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja é uma extensão da família bem mais ampla. Então, cuidado para o que acontece muitas vezes na igreja, é porque a sua família está desequilibrada. Encontre seu ponto de equilíbrio. A igreja, a missão da igreja também é curar a sociedade que está doente. Vamos ler primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. O papel da igreja é curar a sociedade, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram. Não é esse não. Desculpe, irmãos. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O papel da família é curar a sociedade. O papel da igreja é curar a sociedade também. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja é apenas uma base espiritual que é muito importante, mas a igreja nasce na tua casa. Em primeira carta a Timóteo, e essa eu não posso deixar de ler, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Os pais da igreja têm papéis importantes na manutenção da família e dos valores da família. Então, aquele que não cuida dos que é seus, e principalmente da família, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Valorize a sua família, valorize a sua casa, pois a sua família é a instituição criada por Deus e Deus responsabilizou você para cuidar bem da sua família. Aquele que não cuida do que é seu, principalmente da sua família, negou a fé. Não adianta cantar bonito na igreja, pregar bonito na igreja e ter uma família desestruturada. Eu não guardo sábado não, mas todos os sábados não adianta. Eu não pego escala de igreja, eu não pego trabalho, mas todos os sábados eu guardei para estar com a minha família. E não estou guardando sábado, é o dia que sobrou para eu ficar com a minha família.
Porque eu entendi que 1 Timóteo 5:8, que aquele que não cuida da sua família é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então, na demanda dos serviços da igreja e na demanda do meu trabalho profissional, sobrou para mim um sábado, e esse sábado é meu, da minha esposa, da minha filha mais velha, Késia, da mais nova, Axa. Sábado, não adianta escala, não adianta cruzada, não adianta festa, só se for uma coisa muito especial para eu estar. Mas se eu for, eu vou ter que levar eles, porque a base da família, da sociedade, tem que ser respeitada, e você, obreiro, é um dos principais que deve cuidar da sua família. Não adianta, moça, não adianta, irmã, cantar bem na igreja, não adianta, irmão, pregar bem na igreja ou cantar, se você não consegue ser sacerdote da sua família. Então, queremos encerrar aqui, convidando vocês para nossas escolas bíblicas. Nas segunda-feiras temos escola bíblica cristã na igreja sede, na rua Hinaldo Moraes, às 19 horas, e também na congregação Cajueiro, às 19 horas. E no domingo, no bairro Portal São José, que é um bairro novo, e lá é feita a escola bíblica aos domingos, de 10 horas ao meio-dia. Convidamos vocês, e lembre-se, quem não assenta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Graça e paz. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica, Rede e Esperança.